Será que existe uma maneira sistemática, simples e barata de melhorar a rentabilidade que você tem com seus investimentos, sem ter que correr riscos a mais por isso? E felizmente a resposta para essa pergunta é sim, por causa da existência dos fatores e da metodologia do Factor Investing, que será o assunto de uma série de vídeos começando agora. E o Factor Investing, fundamentalmente, é uma metodologia de investir em características específicas que as empresas têm e que essas características sejam capazes de gerar bons retornos ao longo do tempo. E ao longo das décadas, os estudiosos acadêmicos e do mercado financeiro foram buscar diversas explicações para de onde vêm os retornos do mercado acionário, ou seja, o que faz uma empresa render mais do que outra. E foram feitas dezenas de tentativas de encontrar esses fatores, mas existem muitos poucos deles que têm uma real comprovação de que geram sim expectativas de retorno melhores. E por isso, nessa série de vídeos, começando agora, eu pretendo explicar a origem dos fatores, o que são esses fatores e, muito mais importante, como que você pode utilizar eles na estratégia da sua carteira de investimentos. Então vamos começar na origem do estudo de fatores, pois temos que voltar para a origem da precificação de ativos com base no risco. E a primeira grande metodologia que existe é o chamado Capital Asset Pricing Model, também conhecido como CAPM. E conforme vocês podem ver através da equação que vocês veem aí na tela, pense que existe uma chamada taxa de retorno livre de risco, que comumente é adotada como sendo a rentabilidade da renda fixa americana de curto prazo, visto que é o ativo com menos risco que existe no mundo. Então, para se obter rentabilidades acima disso, existe essa variável que vocês conseguem ver aí, que é uma letra grega chamada beta, que significa exposição ao mercado. E na época em que essa equação foi desenvolvida, não existia ainda o conceito de fatores, mas de uma maneira quase que acidental, essa teoria do CAPM criou o primeiro fator, que o que ele nos diz é que, depois da rentabilidade da taxa livre de risco, uma rentabilidade adicional deveria vir de exposição à renda variável. E é justamente isso que essa equação nos diz, pois esse indicador beta mede a sensibilidade que um ativo tem às variações de mercado. Ou seja, tomando como base um índice, como por exemplo um S&P 500, qualquer ação que tem uma variação superior à variação desse índice, disse que tem um fator beta de exposição ao mercado, que também serve como uma medida de risco, pois um ativo que varia mais em relação a uma média deve ter um risco maior, e para o mercado aceitar correr esse risco, ele deve exigir uma rentabilidade maior. Por isso que essa equação gera uma relação linear que existe entre retorno e risco. E essa teoria da precificação de ativos revolucionou o mercado financeiro lá nos anos 50 nos Estados Unidos, quando foi desenvolvida, pois ela criou uma primeira forma eficiente de precificar bem os ativos no mercado e tirando muito da aleatoriedade e dos vieses cognitivos humanos. Só que na época em que foi desenvolvida, existiam gestores e investidores que conseguiam rentabilidades superiores ao que teoricamente eles deveriam ter segundo o modelo do CAPM. E naquela época, esse diferencial de rentabilidade era explicado como vindo da habilidade de alocação de recursos do gestor ou do indivíduo tomando decisões. Só que com o passar dos anos e dos estudos, foi descoberto que existiam outras características que eram responsáveis também por essa rentabilidade. Então, esse primeiro fator de exposição ao mercado foi eventualmente expandido para um modelo de 3 fatores. Isso foi feito na década de 90 através dos trabalhos de Kenneth French e Eugene Fama, que criaram o chamado modelo de 3 fatores, no qual, além do fator exposição ao mercado, entraram mais 2 outros fatores que ajudavam a explicar de onde vinham a rentabilidade das ações. E esses fatores são o fator valor e o fator tamanho. E conforme foi descrito por Eugene Fama e Kenneth French, o fator tamanho diz respeito ao tamanho que a empresa tem dentro do mercado. E segundo os estudos deles, que foram comprovados por mais de 70 anos de estudos dos retornos dos mercados financeiros americanos, tem-se que
empresas menores, ou seja, aquelas small caps, tendem a ter rentabilidades superiores às empresas grandes. O que de certa forma é intuitivo, pois uma empresa pequena, com um pequeno valor de mercado, tem muito mais facilidade de crescer dezenas de vezes quando comparado a uma outra empresa já consolidada do seu setor. E por isso, o fator tamanho das empresas ajuda a explicar a rentabilidade, pois, de maneira geral, a rentabilidade de um ativo é inversamente proporcional ao tamanho percentual que esse ativo, essa empresa tem nesse mercado. Só que além do fator tamanho, também existe o fator valor, que diz respeito ao quão barata é essa empresa negociada em termos dos seus múltiplos. E o múltiplo original, que foi adotado por Fama e French no seu estudo original lá no ano de 1992, foi o chamado múltiplo valor contábil dividido pelo seu valor de mercado, ou seja, olhando apenas o valor registrado em balanços. E em demonstrações financeiras das empresas, isso chegava num certo valor teórico para essa empresa. E ao dividir esse valor teórico pelo valor de mercado, pode-se chegar num múltiplo de quantas vezes o mercado está aceitando negociar aquela empresa em relação aos seus números contábeis. E segundo os estudos de Fama e French, o fator valor diz que quanto mais baixos forem esses múltiplos, teoricamente mais barata é uma empresa e, portanto, sua expectativa de retorno futura tende a ser melhor. E conforme Fama e French descreveram, esses três fatores juntos explicam pelo menos 80% de todos os retornos trazidos, sendo desses o mero fator mercado mais significativo, sendo responsável por cerca de 50% de todo o retorno esperado das ações vindo apenas de estar exposto às ações, enquanto que os fatores valor e tamanho seriam cada um responsáveis por cerca de 15% do retorno esperado das ações. E você que está me assistindo agora e que está atento aos números, pode perceber que essa porcentagem não dá em 100%, porque esses são 50% da rentabilidade vinda da mera exposição ao mercado, 15% vindo do fator valor e outros 15% vindo do fator tamanho. Essa soma dá 80% e não 100%. E esses 20% de retorno não explicado, na época do primeiro estudo, foi considerada como sendo anomalias, ou seja, uma rentabilidade que não podia ser explicada e que podia ser atribuída ou à habilidade do gestor ou a uma mera questão de aleatoriedade. E é justamente por causa dessa primeira parcela das anomalias, ou seja, a habilidade do gestor, que se criou a indústria dos fundos, que era a concepção que os investidores na época tinham de que, ao delegar a gestão de seus investimentos para um profissional com uma equipe de gestão por trás e muitos anos de experiência, seria possível fazer a façanha de conseguir uma rentabilidade superior a uma média de mercado sem correr mais riscos. E esse excesso de rentabilidade além da média chama-se, nesse mundo de finanças corporativas, de alfa. Então percebam como se dá a questão histórica da coisa. Lá na década de 50, depois da descoberta do modelo do CAPM, só 50% da rentabilidade podia ser explicada meramente por uma exposição ao mercado como um todo, o que seria possível de fazer através de um ETF que simplesmente vai replicar o índice. E qualquer rentabilidade acima disto era vista como sendo fruto da habilidade do gestor. Ok, com a introdução do modelo de 3 fatores, essa margem que o gestor tinha para poder se gabar de estar gerando alfa foi reduzida de 50% para 20%. E posteriormente, com outros modelos que eu vou falar em vídeos futuros, essa margem foi se reduzindo cada vez mais, ao ponto de que hoje considera-se que é basicamente impossível gerar alfa. Ou seja, mesmo um gestor com anos de experiência, com uma equipe de vários analistas e acesso às melhores ferramentas, não é capaz de gerar uma rentabilidade superior a um índice de mercado sem correr mais riscos. Isso é a manifestação da chamada hipótese dos mercados eficientes, que vem por causa de maior liquidez e maior acesso à informação. Esse é um dos pontos de maior debate entre os acadêmicos sobre o quão alta é essa eficiência de mercado. Mas considerando o mundo de hoje em dia, dá para supor que é uma eficiência grande o suficiente para impedir que qualquer pessoa consiga gerar alfa de maneira consistente. Então, de uma maneira bem pragmática, faz muito mais sentido se valer dos ETFs amplos e passivos para poder eliminar o fator humano e também eliminar as taxas cobradas por tais equipes e garantir uma performance em linha com o mercado. Mas é claro que, saindo do fator mercado
mercado e adicionando também os fatores valor e tamanho, ainda existe um espaço muito grande de anomalias não explicadas. E isso posteriormente foi consertada novamente por Eugene Fama e Kenneth French com a atualização do seu modelo de 3 fatores, que levou ao chamado modelo de 5 fatores, que explica uma porcentagem muito maior da rentabilidade. E é sobre esse assunto que iremos falar no próximo vídeo, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.